Seja bem-vindo ao segundo podcast do Mundo Imobiliário. Meu nome é Jorge Gama, sou corretor de imóveis e especialista em imóveis de médio e alto padrão Zona Sul. Sou diretor da Gama Imóveis e estou recebendo aqui 3 convidados. Nosso amigo Hugo Moraes, que trabalha como corretor de seguros, dono da Moraes Seguradora, Moraes Corretora de Seguros. Doutora Janaína Brandão, da Aguiar e Brandão, e Darlen Aguiar, também da Aguiar e Brandão. Vamos respeitar, a ordem, né? Vamos começar pelas mulheres. Vou começar com a doutora Darlen, né? Doutora Darlen, qual a importância? A gente vai falar sobre contrato de locação, tá? que é um assunto que tem a ver, né, com a imobiliária. Né? Então, qual a importância de um contrato de locação de imóvel? Olá, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, ao Jorge Gama, que além de ser meu mentor, é meu esposo e meu sócio na área imobiliária. Então, é um grande prazer, né, estar reunido aqui com vocês, com o Hugo e com a minha sócia, né, no escritório de advocacia. Então, falando um pouquinho sobre contratos de locação. Qual a importância do contrato de locação? É simples, é respaldar as partes. O que isso significa? Nele está regido, né, deveres e obrigações, tanto para o inquilino e para o proprietário, né? Então, quando a gente redige um contrato de locação, a gente inicia um contrato de locação por escrito, então é muito importante, né? Porque nele vai estar multa contratual, multa por atraso, multa por infração contratual, que isso é muito importante. A gente vai determinar o prazo de locação, as benfeitorias, né? Se elas vão ser indenizadas ou não. E fora outras coisas, né, lógico, mas principalmente a parte também da garantia, né, das garantias, que a Lei do Inquilinato 8245/91, ela elenca algumas, como a caução, o fiador, as garantias locatícias como seguro-fiança, né, e título de capitalização, né, que hoje está sendo utilizado bastante. Mas isso aí a gente vai deixar para Hugo falar um pouquinho, né, que é mais a área dele. Mas, enfim, é muito importante, né, que a gente faça realmente um contrato por escrito, né, seguindo as regras, né, da lei do inquilinato, né, porque as partes aí já ficam totalmente resguardadas, porque no futuro, né, se precisar aí de um apoio jurídico ou judicial, né, então ali no contrato já vai estar tudo redondinho. O contrato de locação realmente ele protege, né, as partes. Eu ia comentar isso. Se fosse para resumir em uma frase, a função do contrato de locação seria trazer segurança para ambas as partes. Exatamente. Exatamente, para ninguém sair prejudicado. Então, acho que em resumo, em uma frase, essa seria a função. Infelizmente, a gente ainda se depara, né, mesmo com a gente vê na televisão, né, você está assistindo todos os dias falando sobre fraude, sobre imóveis que são colocados principalmente em praia, né, que são colocados para alugar e quando as pessoas chegam não é o proprietário. Então essa é a segurança, né, que o contrato lhe dá. Primeiro que você tem que apresentar alguns documentos, né, me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. Né, se certificar. Se certificar de que a propriedade do imóvel é de fato, né, daquela pessoa que está alugando ali, se dizendo proprietário. E a questão da documentação das pessoas que estão como locatários, né, se elas realmente têm aporte financeiro para fazer aquele porque é outra coisa que a gente, né, ela como ela bem citou, né, além de esposa, sócia e trabalhamos no escritório durante 12 anos? 12 anos. 12 anos ela como corretora e viu, né, ali pessoalmente,
muitas situações em que o cliente ligava e dizia que tinha interesse no imóvel. Quando apresentava a documentação, a gente via que a gente já chegou até a receber documentações fraudulentas, né? Fraudulentas, exatamente. Caramba. E graças a Deus... E linda, por sinal, né? E o interessante Com é rendas que, altíssimas, que a fraudulenta ela é mais bonita do, mais do que a bonita. original, né? O Exatamente. Photoshop evoluiu com o tempo. Né? Muito. A gente já teve, graças a Deus, né? E aí é onde vem quando a gente diz que ser especialista, né, é justamente para isso, para que a gente entenda e consiga mensurar até mesmo numa conversa, né? Você recebe alguns clientes que você já olha e já sabe, né, que tudo aquilo que ele está dizendo é fantasia, né? Aí quando vem a parte da análise, né, documental, aí que você vê aí vem a confirmação daquilo que tá. Mas realmente, graças a Deus, ela era corretora, hoje ela é advogada e continua sendo corretora, né? Faço não comigo, não. Aí a gente consegue fazer eu consigo o cliente e ela analisa para ver se é bom. Você tem uma segurança maior. Exatamente. Agora, por falar em locação, né, Hugo, a Moraes trabalha, né, com seguro residencial. Não é isso? Isso. Dentre outras, né? Dentre outros, um dos ramos que somos especialistas é justamente a área de seguros, né? Além dela tem a parte de plano de saúde e consórcio, e nessa área de seguros tem os seguros do ramo imobiliário, né? A gente pode citar o seguro residencial como um ótimo exemplo e também o fiança locatícia. Em relação ao seguro residencial, que é um seguro que eu gosto muito de vender, porque ele é o tipo de seguro que não é aquele seguro que você faz para não usar. Eu digo que ele é um seguro que você faz para usar. Calma que eu vou explicar o porquê. Ninguém quer ter sua casa pegando fogo aqui. Então, assim, juntamente com a aquisição de um imóvel, né, quando você vai adquirir um imóvel, geralmente vem munido de um sonho, né? O sonho de ter o seu primeiro imóvel, ou um casamento, ou uma mudança. E muitas vezes as pessoas esquecem de proteger esse imóvel. A gente vê, vez ou outra, surge uma matéria justamente sobre a questão de um imóvel que pegou fogo, seja um apartamento, seja uma casa. Então, a primeira cobertura, que é chamada cobertura básica do seguro residencial, é a cobertura de incêndio. Incêndio, raio e explosão. Então, a primeira cobertura é essa. E aí existem várias coberturas acessórias, como, por exemplo, cobertura para impacto de veículos. Imagina, você está lá na sua casa, vem um carro, bate no muro. Então, o seguro cobre até o reparo do seu muro, cobre algum dano que causou a sua casa. Tem coberturas para ruptura de tubulações, se estourar um cano, se tiver um prejuízo. Tem até um exemplo depois para dar de imóveis, de um cliente que foi danificado. Então, por esse seguro, ele reparou, recebeu uma indenização para comprar novamente os móveis. E a parte que eu mais gosto em si do seguro residencial, que é o que eu digo que você usa, é a assistência residencial. Que é assim, tem diversos serviços que você vai contar com um profissional de confiança, como eletricista, encanador, chaveiro. Você sabe que você vai ligar para a seguradora, ela vai mandar uma pessoa fardada, vai mandar uma pessoa de confiança para executar aquele serviço, e geralmente sem custo para você. Hoje em dia existem coberturas na assistência, só para você ter uma ideia, que cobre até o reparo de eletrodomésticos, pagando tanto peça quanto mão de obra. Queimou uma geladeira? Liga para o seguro. Um cano estourou? Liga para o seguro. Então, você tem um 0800 onde você liga e resolve praticamente todos os problemas de casa. Então, eu gosto muito dessa parte da assistência residencial, além de todas as coberturas que eu citei que auxiliam. Desculpe me interromper, mas e com um detalhe, né, Hugo? Assim, a gente vê que o valor, né, do investimento para um seguro residencial não é um valor alto, né? É baixíssimo, é baixíssimo. Sendo bem sincero com você, eu digo que é um seguro que sai de graça, se você usar essas assistências, né? Porque se você for levantar o custo de um encanador, de um eletricista, de um chaveiro, de um conserto de eletrodoméstico, parece que a seguradora está pagando para você ter o seguro, entendeu? E você está ali super protegido por diversas dimensões. E realmente é um seguro barato, como você disse. E pouco usado, né? Pouco usado. Era isso que eu ia perguntar. Pouco usado, né? E aí a gente lhe diz isso porque por experiência própria. Sim. Né? Lá na imobiliária a gente trabalha com contratos de locação e embora a gente coloque lá, está lá no contrato, né, que é obrigatório, né, tem que ser feito, que ele tem 30 dias para fazer, dali, o que normalmente acontece, né, é que as pessoas não fazem.
E o pior, digamos assim, é que ele traz segurança para as duas partes. Exato. E eles não entendem, às vezes, não, eu só vou beneficiar o proprietário, não vou fazer. Mas não, o seguro residencial, ao contrário do seguro de condomínio, né? Só uma pequena diferenciação aqui, o seguro de condomínio, ele protege, no caso de um apartamento, um prédio, ele protege a estrutura do prédio e as áreas comuns. Já o seguro residencial, ele cobre a estrutura do apartamento e também todos os bens que estão dentro. Então, no caso de um incêndio, vai reconstruir o imóvel, né? Em relação ao proprietário, ele vai estar protegido. Em relação a quem está lá, o inquilino, ele vai estar protegido também seus bens, seus móveis. Então, protege os dois e por um custo muito baixo. Me tira uma dúvida. Em caso de sinistro, né? Tá, eu fiz o seguro com você da minha residência, tá lá, paguei, ótimo. Eu vou falar um cliente. Não vou chamar para mim, não. Um cliente foi lá, fez o seguro com você, e aí o apartamento dele pegou fogo. Ele precisa ter, exemplo, nota fiscal de que ele comprou a televisão, que ele comprou o sofá, que ele tem a geladeira, que ele dá a mesa, para que ele seja ressarcido da seguradora? Olha, regra geral, ele deveria ter essas notas fiscais, tá? Digamos assim, condições gerais, se for ler. Mas as seguradoras, elas são flexíveis nesse sentido. Até porque entendem que ninguém guarda uma nota fiscal hoje em dia. É raro, né? Às vezes tem no e-mail perdido. Se for fogo, pegou fogo. Pega até na nota fiscal. Exatamente. Bem colocado, Janaína. E acontece. Não vai restar. Verdade. Então, assim, a partir do momento que tiver vestígios que aquele objeto estava no apartamento, entendeu? A gente já consegue indenizar. Tá entendendo? Se tiver lá um pedaço da TV, um pedaço do sofá, então a seguradora entende que realmente o segurado tem aquele bem que ele está dizendo que foi danificado e dá andamento ao processo de indenização sem problema. Porque realmente seria complicado, como a doutora Janaína bem disse, né? Tu imagina, queimaram as notas fiscais, né? Tocou fogo. Em outras situações, a gente escuta sim, né? situações assim mesmo, porque pode acontecer, é verdade. E é uma coisa que a gente se depara com isso, né? O cliente perguntar, porque assim, eu não sou especialista em seguro, né? Eu sou especialista em alugar e vender imóvel. Né? Esses argumentos, né, são argumentos Sempre que a gente precisa ter e são levantados, né? A pessoa chegar e dizer, ó, primeiro, não vou fazer, até porque o texto no contrato de locação, ele induz, né, o inquilino a entender que aquele seguro é para proteger o locador. Apenas o proprietário do imóvel, né? Exatamente essa visão que é passada. E assim, o próprio contrato, né, ele é muito pobre em informações relacionadas ao seguro. É feito você disse. Se quem está alugando soubesse o benefício que aquele seguro traz para ele ia ser o primeiro a se movimentar para adquirir o seguro, entendeu? Eu, geralmente, quando alguém me liga me questionando sobre seguro residencial, quero uma cotação de seguro residencial. A primeira pergunta que eu faço é uma obrigatoriedade do contrato de locação ou você quer proteger o seu imóvel de verdade? Entendeu? Porque no próprio contrato não se diz nem o valor da cobertura de incêndio. Quando eu pergunto, tem no contrato o valor que precisa contratar da cobertura de incêndio? Não, vou perguntar para a pessoa. Ninguém sabe. Eu já recebi entendeu? contrato dessa forma. A grande maioria não tem. Então, assim, às vezes é nesse momento que eu tenho a oportunidade de mostrar, tem esse seguro aqui que é barato, é negócio 100 a 200 reais. Um seguro que vai cobrir, às vezes, 500 mil de incêndio, entendeu? Não é caro. Então, assim, nesse momento eu mostro a importância. Se você pagar um pouco mais, a gente consegue adicionar uma cobertura para danos elétricos. Se tiver uma variação de energia, danificar uma geladeira, um micro-ondas seu, a gente aciona o seguro. Cobertura de ruptura de tubulações, que é quando estourou um cano, alguma coisa danificou sua casa. Então, ele passa a entender mais a importância do seguro residencial. Entendeu? Então, falta uma explicação mais detalhada nos contratos. Vamos melhorar esses contratos. Pode deixar com a Gama e com a Guia e Brandão. Para isso, a gente já vai fazer um convite, viu? A gente vai marcar um dia lá para você ir dar um treinamento na Gama Imóveis e na Guia e Brandão. Tá combinado. Vou auxiliar nessa cláusula do seguro lá para a gente deixar mais interessante. Com certeza. É importante que a gente tenha isso, até porque, assim, lógico, ninguém, né, aluga e nem ninguém compra e nem ninguém contrata pensando em usar. Exato. Mas ninguém pode quer. usar. Ninguém quer. E vejam que o né, valor mas em pode relação usar. à locação se torna ínfimo, né? Porque às vezes você paga uma locação aí de R$2.000, vamos supor.
Aí sai aí, em média, uma contratação dessa, o quê? 200, 300 reais. Isso, por ano. Né? Por ano. Não é o valor da parcela Veja, ainda, né? observe. É, por ano, Então tem muita... realmente. E pode ser parcelado, né? Ainda Também. pode ser parcelado. Ainda Ainda tem tem essa benefício. vantagem. Aí a gente teve a Exatamente. oportunidade de ver essa semana um caso de um parente, né, da gente que teve um problema na geladeira e o técnico, para vir só para dizer qual era o problema, cobrou a ele, parece que foi 100 reais. Então, quer dizer, né, e ele Só já a diz, visita. olha, a visita Só é a 100 visita. reais. Se tiver É. algum problema, aí Mão é de outra obra, situação. peça, já então, é quer outra dizer, situação. só aí na visita, ela pagou 100 reais, já Exato. né, Fora que você está pagou. botando uma pessoa desconhecida na sua Exatamente, casa, você não sabe a intenção dela, e tantos casos que a gente vê, da pessoa vai avaliar um problema e inventa milhares outros, e né? arruma Então, outro. não dá, é complicado. E a seguradora, ela passa essa segurança, até porque você tem, como em qualquer coisa, você pode ser lesado, né? Mesmo a seguradora, você tem a quem recorrer, né? Então, você liga para a seguradora, então ela vai intervir, ela vai lhe ajudar da melhor maneira possível. Então, traz essa segurança também. Ótimo. Perfeito. Doutora Darlene falou sobre o contrato de locação, que o contrato de locação rege, tem as leis, tem os prazos. Por falar em prazo, aí agora eu gostaria que a doutora Janaína me respondesse. O locador do imóvel, o dono do imóvel, ele pode pedir o imóvel antes do prazo acordado em contrato? Veja, a lei do inquilinato, no seu artigo 4º, ela determina que seja cumprido o prazo que está estipulado no contrato. Agora, a exceção, que já está contida no artigo 9º, que diz que, em casos de inadimplências, em caso de quebra de contrato, em casos de situações que fogem daquilo que estava acordado, pode haver essa quebra de contrato. Ou até por meio de acordo entre eles. Às vezes você tem uma necessidade, olha, estou precisando muito ir para uma cidade a trabalho, estou necessitando cancelar aqui esse contrato. Como é que a gente pode fazer? E entre eles ali acordar e não ser rescindido esse contrato. Tem essa possibilidade, tem essa exceção, mas de acordo com a lei realmente não pode ele pedir sem ter um motivo, uma justificativa plausível, né, para fazer esse pedido. Só por pedir, só por não gostar, ou alugou e se arrependeu de ter alugado para aquela pessoa e quer alugar para outra pessoa. Acontece, né? Assim, hoje a gente vive um cenário no mercado imobiliário que você tem hoje aluguéis de, sei lá, vamos botar aí, pegando os 2.000 de Darlene, de 2.000, e que teve recentemente um IGPM de 30, foi um absurdo, reajuste, um absurdo. Reajuste, Então, aí para o proprietário, né, lógico, um inquilino não vai, ele não absorve, não tem como, o cara não tem aumento de salário para, de repente, aumentar 38% o aluguel dele. O que termina acontecendo, né, alguns proprietários se valendo disso, querem antecipar, querem pedir para poder... Aproveita a oportunidade para tirar ele. Mas aí o bom é que existe Você essa tocou proteção, num né? assunto que até tem um exemplo. Com essa subida de aluguéis, algumas pessoas têm crescido, assim, visivelmente, está vendo um aumento, aí, oxente, eu estou alugando o meu, vamos supor, R$1.000. E o aluguel do meu vizinho, que é igual, e dentro do meu apartamento, o meu ainda é melhorado do que o dele, é 2.000, 3.000. Não, vou pedir, olha, desocupe, porque eu estou precisando. Não tenho um contrato. Justamente por isso a garantia do contrato, que é para ambas as partes, né? Tanto protege um como protege o outro. E nesse caso aí, existe a lei do inquilinato para... Ótimo. Deixa eu aproveitar, no começo, quando a gente começou a conversar, aí você falou sobre seguro residencial e você tocou no nome de seguro de condomínio. Tá? Qual a diferença entre o seguro residencial e o seguro condominial? Sim, é esse o nome, né? Exato, seguro de condomínio, seguro condominial. A diferença básica, digamos assim, o seguro residencial é mais amplo, né? Vamos partir desse pressuposto. O seguro residencial é muito mais amplo, porque enquanto o seguro de condomínio, ele cobre a estrutura do prédio, ele é um seguro obrigatório, tá? E se o prédio não tiver, o síndico responde civilmente por isso. Então, o síndico é obrigado a fazer o seguro do condomínio. E esse seguro do condomínio, ele tem a função justamente
A gente vê alguns acidentes que teve aí, né? Até aqui em Pernambuco chegou a ter de prédios desmoronando, tudo isso. Então, com o seguro condomínio em dia e com as coberturas ajustadas, porque seguro, você sabe que você precisa ter... Essa é a importância do corretor de seguros, né? Ele saber qual a sua necessidade, que coberturas você precisa para aquele risco, né? Se você mora numa casa numa área baixa, você precisa de uma cobertura ali para alagamento, né? No caso de uma casa. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, o seguro do condomínio, ele cobre a estrutura do prédio e as áreas comuns do prédio. Então, se seu prédio cair, você não vai ser indenizado da sua televisão, dos seus móveis, tudo que tem dentro do seu apartamento. Enquanto que o seguro residencial, ele é exatamente isso, para a área de dentro do imóvel, né? Exatamente cobrir todos os bens, cobrir a reconstrução do imóvel por dentro, no caso de um incêndio, uma cozinha pegou fogo. Então, aciona o seguro residencial. Não é o seguro do condomínio para consertar sua cozinha. Ele não tem nada a ver com isso. É o residencial. Aciona, vai levantar os gastos que teve, a seguradora vai lhe indenizar e dessa forma você vai poder reparar seu imóvel, deixar até mais bonito do que estava. Eu ia fazer uma pergunta, rapidamente. Esse seguro condominial é um seguro obrigatório? Obrigatório. Certo. Se uma estrutura vem vamos supor, tem vários empreendimentos dentro de um condomínio, vários blocos, né, que a gente chama, e existe uma rachadura em 2 blocos, nos outros não. Quem vai fazer esse reparo? A taxa vai ser dividida para os condôminos ou é o seguro condominial que vai arcar com esse... Vai ter que ser analisado de onde veio essa rachadura, né? Se é um erro de projeto, se é algo nesse sentido. O seguro ele não vai arcar com qualquer coisa que aconteça com o prédio, tá entendendo? Entendi. Então é preciso levantar até se não ocorrer um erro de projeto na construção, porque aí quem responde é a construtora. A construtora. E se não for a construtora... Se for algo acidental... O condomínio é um só, digamos assim, né? Seria um CNPJ para todos os blocos, né? Então, aciona o seguro para indenizar um das partes. Entendi. Tudo é aquela coisa do tomar muito cuidado, né, na hora de contratar um seguro. E analisar eu o caso até concreto, vou né? particularizar aí eu fiz recentemente um seguro e eu vi que a diferença, né, de um para o outro era muito grande. Você fala em valores? De valores, né? E aí você sabe, lógico, não existe mágica, né? Você não pega um seguro de um carro, exemplo, né, que é 3 mil e você contrata ele por 1.000. Tem alguma coisa que está... Então essa é a grande preocupação, né, de ter um bom corretor, né, de ter uma assessorar nessa contratação. Porque se excluir um bocado de coberturas para... ter preço. E aí você tem preço, mas não tem... É o que acontece, né? O cliente tem aquela mania de só olhar preço e acaba... Exatamente. No momento da precisão, né? Ele segura aquele produto que a gente faz para não usar, né? Digamos assim. Aí ele fez, pagou barato, tá despreocupado, mas quando precisa ele vê aí a diferença que ia fazer ele ter contratado um bom produto. O objeto principal é totalmente esquecido, né? Deixa eu te perguntar, vai fugir um pouquinho, né, do que a gente está falando no mercado imobiliário e tal, mas eu tenho uma curiosidade. Existem hoje companhias de seguro, né, conhecidas, né, de décadas aí, que estão lá. Seguradores com mais de 100 anos no mercado. Tem algumas que se intitulam seguradoras, mas usam o nome cooperativa. Certo. É um seguro? Não. É seguro? Não. É até um assunto que eu gosto de falar, é uma oportunidade de explicar um pouco a diferença, né? A primeira diferença, eu posso dizer para você, é que a segurança que você tem de estar fechando com a seguradora. A seguradora, ela é regulada por um órgão federal, que é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Então, se por qualquer motivo você se sentir lesado pela sua seguradora, você tem a quem recorrer. Entendeu? Você vai lá, aciona a SUSEP, a minha seguradora não quer me indenizar por isso e isso. A SUSEP vai fazer todo um levantamento, se vê que realmente você está certo, ela vai intervir e lhe ajudar. Já uma cooperativa não, porque cooperativa, então cada dia surge uma cooperativa nova. Você vê aí, cada nome, às vezes se juntam 2 pessoas, vamos criar uma cooperativa, digamos assim. E aí a gente vende moto, seguro R$50, carro é 100, o que bater a gente bota o dinheiro, conserta.
Pronto, aí acontece isso. Aí começa a vender, e aí quando começa a ter os sinistros, né? Um roubo, uma batida, começa a faltar caixa para indenizar os associados, e aí que eles fecham, abrem conta CNPJ, o cliente lesado, a única coisa que ele pode fazer é dar parte na delegacia, Exatamente. mas não quer dizer que vai resolver, tá entendendo? Além de que, para você se tornar uma seguradora, você precisa de vários requisitos, você precisa ter um capital X guardado, que é justamente para passar a segurança para quem está contratando o produto com você, entendeu? Então, essa é uma das diferenças, e a principal, na minha opinião, é a segurança. E outra coisa que eu digo, tem muita gente que às vezes tem medo do preço do seguro, né? Comprou um carro, não, fechei cooperativa porque é mais barato, mas nem orçou. A partir do momento que você vai orçar o seguro, você percebe primeiro que o seguro não tem taxa de adesão. Você paga parcelas iguais à seguradora, caso você queira parcelar, né? Hoje em dia, diversas seguradoras parcelando em 10 a 12 vezes sem juros. Então, você consegue ter um parcelamento facilitado. E quando você soma adesão, parcelamento, que cooperativa é adesão mais 12 vezes, o seguro às vezes é mais em conta. E você está protegido por uma seguradora, né? Você está fazendo um negócio seguro. Exato. E para comprar seguro, o cara procura quem? O corretor de seguros, a mais seguro. Só mais um detalhe sobre Diga. cooperativa que é importante ressaltar. No próprio contrato da cooperativa, tem lá que a indenização é feita em 90 dias. São 3 meses você tendo que aguardar, porque consta em contrato para ser indenizado. E após esses 3 meses, tem muitos casos ainda de empurrar para frente. Já uma seguradora, ela tem, por lei, 30 dias para indenizar, após a entrega de toda a documentação, e geralmente esse prazo é bem antes. Já está lá na conta do segurado para ele comprar um carro novo. Eu espero Mais uma nunca vantagem. precisar. A gente tem seguro nos carros da gente, espero nunca precisar dele. É verdade. Doutora Darlene, voltando lá para o contrato. Se o imóvel for vendido antes do término do contrato, o novo proprietário, ele pode pedir o imóvel? Tchau, 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 tchau. É muito importante que a pessoa que está vendendo o imóvel, ela resguarde o direito de preferência, né, daquela pessoa, do inquilino. Então, assim, nos contratos de locação é importante que tenha uma cláusula que informe que, caso o proprietário ele venda o imóvel, o novo adquirente não vai poder pedir, tá? Desde que essa cláusula esteja expressa, informando que vai perdurar a locação, mesmo com a venda. Entretanto, existe uma peculiaridade nessa cláusula, nesse contrato, de que ele precisa estar registrado na matrícula do imóvel. E muita gente não faz isso. Então, a outra forma do inquilino se resguardar é fazendo uma cláusula de que, se esse imóvel for vendido, né, o novo adquirente ele pode pedir, entretanto, o proprietário, o antigo vendedor, ele vai indenizar por perdas e danos o inquilino. Por quê? Essa cláusula vai resguardar o inquilino, já que o adquirente ele pode denunciar o contrato, dizer, não, eu comprei, o senhor não colocou essa cláusula, esse contrato não foi averbado na matrícula e eu quero que o senhor saia. Eu preciso do imóvel. Então, assim, é muito importante o inquilino, né, prestar atenção nessas cláusulas. Por isso que é importante A leitura do contrato minuciosamente. e procurar uma pessoa, Assessoria né, de um uma corretor, assessoria jurídica, geralmente uma uma assessoria assessoria de um advogado, de um corretor, Pra para ter essa realmente, orientação. para realmente não passar, sempre né, que por esse eu sufoco. percebi. Embora passar. eu ache que o corretor de imóveis, né, ele é especialista, né, na transação, mas eu ainda continuo achando que corretor intermedia negócio. Pronto. Contrato é com advogado. Né? Que assim, a gente tem histórias, né, e até a gente já praticou, né, isso antes de Darwin se tornar advogada, a gente copiava e colava. Né? Quer dizer, geralmente as pessoas pegam um contrato de um cliente exatamente. pro outro, sem muito análise, sem muito crivo. Como a gente tinha um volume, né, tava lá guardadinho, as pastas estavam lá. Né? Então, quando chegava, Hugo tá querendo alugar. Né? Hugo é locatário, né? Janaína é locadora, bateu aqui, vai, copia, cola.
E as leis, a gente sabe que elas... hoje eu sei mais do que antes, porque eu só vejo ela em casa dizendo assim, não, mas tem uma... uma nova lei. Uma nova lei. Saiu uma... Está sempre estudando. Foi promulgada uma nova lei, houve uma alteração na lei tal, Pronto, sempre... Todo ano a gente tem várias e várias leis lei, para né? ler e estudar, né? Interpretar, que é o principal. E essa questão de ler e estudar e se especializar é uma coisa que eu até comentei recentemente. Antigamente a gente ouvia dizer o quê? Que o médico estudava muito, o engenheiro estudava muito e quem era mais? E o advogado, né? Médico, engenheiro e advogado. Hoje a gente vê que todas as Todo profissional tem que estudar. Ele tem que estudar. E a internet está aí, não é? Eu sou corretor de imóveis. Aí eu posso dizer, e eu preciso entender de contrato? Lógico. Precisa pelo menos o básico. Eu não tenho, né? Eu não tenho o gabarito para fazer. Mas eu tenho que entender. Exato. Saber ler, saber as Isso. cláusulas. Aí a gente entra numa outra área, né? Porque a gente até tem advogados e advogadas. Eu já me deparei, né, ela sabe, né, de sentar com o advogado e o advogado, eu digo, meu Deus do céu, ele não está dizendo mé com cré, ele não sabe que... Faltou atualização. Faltou atualização, E eu costumo dizer, cada um no seu quadrado. Exatamente. Minha sócia, ela é ocupa dois criminal. quadrados, né? Mas tudo bem. Minha sócia é da área criminal. Então, eu acompanho ela em algumas audiências, em algumas diligências, mas assim, eu não me meto. Trabalhista Não tem também. como Porque você realmente ser bom eu em não tudo, sei. não Exatamente. Não tem. Então eu costumo dizer, cada um no seu O quadrado. dia só tem 24 Chega- horas. Exatamente. Já pensou se a gente pegasse todos os nichos de direito para poder trabalhar? Cada processo a gente tem que estudar o processo. Primeiro analisa tudo que tem de informações e depois tem que estudar cada informação. Assim é um contrato também. Quando chega para gente, para Darlene, né, que eu vejo muito ela fazendo toda a leitura e o estudo, ela tem que ver todas as documentações, tem que ver como é o local que vai ser alugado, vendido, fazer todo o contrato de acordo com o imóvel e com as pessoas e que como estão fazendo. Porque você tem um contrato, às vezes você até tem um copia e colazinho ali básico, mas sempre tem as peculiaridades de cada pessoa. Tem gente que, olha, eu quero vender meu cada apartamento e eu negócio. quero botar uma cláusula de que eu quero passar para uma pessoa para usufruto, quero passar para uma pessoa por doação, né? Existe também essas possibilidades. Eu quero fazer uma doação. O contrato de doação é diferente de um contrato de venda, de aluguel. E Então, aí tudo é estudo. E aí a importância desse estudo. Que recentemente eu fiz uma venda, quer dizer, fiz não, está em andamento. Vai fazer. Se Deus quiser. Tamo junto. A gente tá aí, viu? Tamo junto. E o comprador pediu para que fosse colocado no nome dos filhos com reserva de usufruto. Isso. Ótimo. Eu mandei para o vendedor, não, tranquilo. O vendedor, conversando com o advogado disse, olha, diga ao seu cliente que essa forma que ele vai fazer, ele vai pagar um imposto muito mais alto, visto que você não está comprando para perpétuo. Você pensa em... Então, não faça assim. Então, foi a orientação do advogado. O cliente, evidentemente, consultou o advogado dele, porque até então ele não tinha consultado. Sim. Ele somente disse assim, não, eu quero botar no nome dos meus filhos, com a reserva de usufruto para mim, pronto. Só que aí ele foi e descobriu, né, que realmente ele estava certo. Você vê que o advogado pode lhe fazer economizar dinheiro. Exatamente. Né? Exatamente. E aí ele foi e mudou. Demorou mais um pouquinho. Eu tô esperando mais uma semana por conta disso, mas está sendo feito um negócio seguro, né, sem problema de futuro. Né, que ele podia até se chatear depois e saber que ia ter que pagar 2 vezes, o que já aí sim, os valores são altos. Né, a gente sabe que ITBI, registro... e escritura tem valores bem dependendo do valor da venda, assusta. Exatamente. Você vai adquirir um imóvel, você ainda vê que tem que gastar aquele tanto só para passar para o seu nome. Exatamente. Tem umas coisas aí que, graças a Deus, estão caindo. Né? A gente teve, no final do governo de Dilma, ela derrubou o laudêmio, que era cobrado por unidade.
Então você pagava 5% do valor da avaliação do seu imóvel. Então você comprava um imóvel de 1 milhão, você pagava 50 mil reais de laudêmio. E aí Dilma, no último dia, ela saindo, ela assinou essa lei. Ela fez uma Ótimo, bondade. Dilma, muito obrigado. Nunca tive simpatia por você não, mas o que você fez E agora a gente está aí também com uma situação, né, que está para acabar os terrenos de marinha, que é uma coisa absurda. Você, exemplo, um apartamento na Avenida Boa Viagem, tem prédio que não é terreno de marinha. E aí você tem um apartamento na Estância que é terreno de marinha. Tem uma lógica. Não, né? aí diz assim, não, é a pré-mar, é a maré. Aí outro diz, não, mas é onde tem mangue. Aí onde tem mangue, onde tem rio, onde tem mar, Recife é cortado por quê? Rio, mangue e mar. Exato. Então, todo canto acabou. vai ter. Tem aquelas restrições de altura de prédio, tudo isso. Aí já é por conta do CONE, né? Aí já é de avião, área de risco, tal, que realmente tem que existir, porque um acidente de um avião desse cai, tem que estar numa área, espero que nunca caia, que continue assim, todo mundo voando lá. Principalmente com essa evolução da engenharia hoje, né? Você vê prédios exatamente, sem fim. Um cliente meu comprou um apartamento no 43º andar. Meu Deus. E ele disse que o prédio balança. E ele disse que Jesus! sente, né, aquele o balançadozinho da... eu digo, meu amigo, brincadeira um negócio desse. Eu já tinha corrido. 43º andar. É o último. Ele disse que está bem pertinho do céu. Não duvido, não. Eu gosto de andar alto, mas... Tem um limite. Não né? precisa estar tão perto Eu gosto do térreo. Eu amo térreo. Vamos lá. Hugo, tu tens algum caso, né, de seguro residencial que tenha assim, feito na sua empresa e que tenha acontecido o sinistro? Eu posso dizer que, pelo menos, não vou dizer semanalmente, mas pelo menos mensalmente surge algum caso em relação ao seguro residencial, tá? Em geral são casos pequenos, não vou nem falar da assistência, eu estou falando em relação a sinistro realmente, uso de uma cobertura. A questão dos danos elétricos, acho que é a questão mais recorrente, realmente, que se acontece de uma variação de energia, quando volta, né, pega os eletrodomésticos, uma TV, uma geladeira, então a gente aciona o seguro. Uma gambiarrazinha. Pode acontecer, aquele T com 10 tomadas ali. Exato, Então pode acontecer, e a gente está até com um caso recente que está em andamento, já para ser indenizado, de um prédio que ele tem uma pressão de água muito grande. E quando chega no andar dessa pessoa, que é a nossa segurada, ele é uma pressão maior ainda, digamos assim. Então ele acabou estourando uma torneira da área da cozinha e ela não estava em casa no momento, danificou Jesus. todos os móveis, danificou um home theater que ela tinha na sala, um tapete, muito do chique. Então, assim, foi um prejuízo imenso, e graças a Deus pelo seguro, ela está conseguindo minimizar os danos. Então, o seguro, como ela tinha contratado 30 mil de cobertura, ela vai ser indenizada. O prejuízo ultrapassa esse valor, né? Na próxima apólice ela vai aumentar a cobertura com certeza. Mas ela pelo menos já minimizou o prejuízo dela em 30 mil, que é um valor bastante considerável. Então o seguro dá essa segurança, né? De você manter o seu estado econômico, né? Você não ter que vender um carro, vender alguma coisa para cobrir aquele prejuízo que você teve. E fora o desconforto, né? Você tá ali na sua casa, tá tudo... Tem coisa pior não, porque você chegar em casa e ter ver que estourou um cano. Você já chega cansado à noite, quando chega lá você já pisa na água. Já dá aquela tristeza. Não é. Mas pelo menos você já pensa, pelo menos eu tenho seguro. É importante. Mas essa conversa é boa para que a gente, quando sair daqui, amanhã a gente já vai lá para fazer um seguro. Vamos olhar essa apólice. Vamos olhar como é que está essa apólice de vocês, o que realmente é necessário. Não, né? O da gente tá melhor do que o Santa Cruz. Porque venceu. Venceu. A gente venceu. Então agora é que não pode dar Recebi bobeira meu mesmo. Santinha, Recebi Jorge. um Mas dia é meu desse, Santinha Deixa também, meu mas o bichinho não tá Santinha, ganhando. Ele não, quando não. não perde, ele apanha. O dom dele. Né? Mas, doutora Janaína, o inquilino pode reincidir antes do prazo? Aí sim. Veja, Jorge. O inquilino, ele tem esse, como é que eu posso dizer? Esse benefício, né? De vir a reincidir. Mas
ele tem que fazer o pagamento da multa rescisória, na proporção do tempo que ele está reincidindo. Porém, como todo o direito, existem as exceções. E no caso de o imóvel ser alugado para... Ele veio a trabalho, estava passando um período, e aí ele precisa retornar para a transferência, precisa retornar para o local de convívio dele. Ele pode vir fazer essa residência, reincidir esse contrato, né, a rescisão. Ele também pode, Sem aplicação de multa? Sem aplicação de multa. Se for nesse caso. Sim. Se ele estava ali residindo para trabalho. Mas sempre, o contrato sempre vai trabalho, dizer... Né? Mas tem um detalhe, né? Desculpe. Assim, quando é transferência, sim. Demissão não, né? Não, demissão não. Só transferência. Tem uma outra situação também que ele pode ficar isento dessa multa? Bom, no mesmo caso o proprietário existir uma conversa para poder reincidir, ele também pode ter essa conversa, explicar, por exemplo... Um bom exemplo que acontece é o seguinte: você está morando em um apartamento, alugou, e aí você está com sua mãe doente, precisa ir cuidar da sua mãe, aí você vai conversar com ele, olha, eu estou com a situação, tudo é conversa, né? E você pode... entre as partes. Sabe o bom senso. O bom senso do proprietário. Acordar com ele, né, com o proprietário, para que seja feita essa rescisão antecipada, né, essa quebra contratual. Mas, se não for dessa forma, ele tem que pagar a multa. Pronto, então, a multa num contrato, desculpe, pode falar. Vale salientar que nos contratos de 30 meses, a gente pode colocar aquela multa, né, rescindir com 12 sem pagar. Também. Né? Após 12 meses... Que eu acho que é a forma mais segura. Exatamente. Né, agora tem que ter a notificação prévia, né, ao proprietário. Se tem proprietário que pede 30 dias... Passou 12 meses, ele volta a contar de novo por mais 12. Não, ele pode rescindir o contrato sem pagar a multa. Não, mas a quando partir chega dos 12 meses. a partir dos 12. Então, por exemplo, 13, 14, 15, ele pode rescindir sem pagar. Ele pode rescindir. Existe também essa Só possibilidade. que ele tem que avisar com antecedência de 30 dias. Tem proprietário, né? A gente já fechou o contrato que, não, bota 60. Então, assim, é como um acordo entre as partes. Mas com a notificação prévia após os 12 meses, nos contratos de 30, após os 12 meses, pode sair sem pagar a multa. Tudo precisa constar no contrato. Como sempre, o contrato é o seguro, né? Assim, você faz o contrato para você ficar assegurado. Porque existe muita malandragem. As pessoas entram no condomínio, na residência, vai morar, e aí... não tô querendo mais morar, vou me mudar. E aí, a pessoa que alugou, quando você que é proprietário, que muitas vezes acontece de depender daquele valor, você tá ali, é uma renda, de repente, poxa, aluguei, ó. Principalmente agora na pandemia, que teve tantos lugares desocupados, né? Quando você aluga, chega a dar aquele alívio. Ufa. Pior que isso é o deixar de pagar, né? Também, né? E assim, quando você, pronto, no caso da gente aluga, quando a gente aluga um imóvel, né, o corretor recebe o primeiro mês de locação. Então, o cliente, num período de 12, ele recebe 11. É isso. Né? Então, ele já não recebe um mês. E aí, quando você reincide um contrato desse, se não houver uma multa, né, ele vai, antes dos 12 meses, já vai ter que alugar de novo, e aí ele vai procurar de novo um especialista para fazer isso, e aí ele vai ter que pagar de novo, né, porque a gente não aí justamente a importância da multa e a importância do especialista. Porque geralmente, quando você contrata com um especialista, é mais difícil haver essa quebra de contrato antes do tempo. Existe um acordo que é passado, uma segurança que é passada, e sempre é dito, né, que eu digo com propriedade porque eu acompanho, né, a vida do pessoal da Gama. E assim, eles passam toda uma segurança e os respaldos, né, para ser feito aquele contrato, para poder ser cumprido de forma que está lá descrita. Então, realmente, às vezes acontece uma exceção de haver esse acordo, haver essa quebra, mas com a multa ou se for da forma... Em relação a uma dúvida, assim, prazos, né? Uma pessoa tem lá o seu inquilino, ele deixa de pagar, diz que não tem condições, você fica sem receber, fica impossibilitado de alugar. Existe... Como é que funciona? A ordem de despejo, a ação para retirar... Tem prazo? Como é que funciona nesse sentido?
fez lá o contrato. Certo. Ele deixou de pagar, tá? No primeiro mês. Aí o proprietário sempre abre uma exceção. Vou esperar o segundo. Mas a partir daquele primeiro mês, ele já pode notificar o inquilino, tá? Primeiro, gente, tem que notificar o inquilino. Notificou, vai ter um prazo ali para ele fazer o pagamento. Não fez o pagamento, se ele tiver garantia, aí o proprietário vai acionar a garantia, o fiador, calção, seguro-fiança. Se não tiver garantia, existe a possibilidade do locador entrar com ação de despejo com pedido de liminar, tá? Na justiça comum. Mas ele vai ter que prestar uma caução de 3 meses, né? Querendo ou não, ele vai ter o prejuízo, entre aspas, né? Vai ter que ter esse aporte financeiro para entrar com esse pedido de liminar. Mas, a priori, primeiro mês, já pode notificar para realizar o pagamento. Se não for realizado, daí já decorrer com a ação de despejo. Mas quanto tempo leva até que a pessoa seja despejada? Depende muito da Vai depender justiça. da justiça. Vamos depender Não, do com pedido de judiciário. liminar, Agora, perdão. vai. Com pedido de liminar, 15 dias, tá? 15 dias. Com pedido de liminar é bem mais rápido. Sim. Ele recebe já a citação para desocupação do imóvel em 15 dias, tá? É bem mais rápido. A desocupação, né? Mas aí, para ele pedir o valor para ser ressarcido, já é já é um outro- tempinho. Já é outros mais um 500, tempo. Já é outra briga. Aí é onde a gente diz assim, a importância do uso do escritório imobiliário, né? Porque assim, em via de regra, o estelionatário, ele não usa o profissional de venda. Ele não usa o corretor. Ele procura quem? Ele procura quem anuncia direto, né? Então, o cara tem o imóvel e anuncia direto, porque ele entende que ele não tem ferramentas, né? Que o proprietário do imóvel ele não tem ferramentas suficientes para levantar ou para descobrir se o cara que está alugando ali é um A. E ele normalmente ele vem com dinheiro na frente, né? Então, o estelionatário, ele ilude, Exato, né? exato. Ele é Quer morar pra ontem, né? profissional, exato. E Já tô com dinheiro, Rapaz, já quando não a tem- gente- Exatamente. Quando a gente recebe, olha, em 12 anos de corretagem, graças a Deus, a gente, né, passou esse. Eu tenho 18 anos de corretagem, né? Mais 12 anos de escritório, a gente se deparou com uma situação e assim, estava anunciado. Sim. Foi um vacilo. Foi aquele. Pedra foi cantada. Pronto. Foi o olhar Ele chegou com um bolo de dinheiro numa sexta-feira, querendo se mudar no sábado, muito solícito. E aí, lógico, somos humanos, né? A gente não tem uma bola de cristal para. A gente não, desculpe eu, né? Disse, não, bora aí. E aí, numa sexta, todo mundo feliz e deu errado. Caramba. Mas estava anunciado, né? Então, aconteceu, a gente aprendeu. Serviu de aprendizado. Serviu, né? Serviu, a gente viu que Agora é uma realmente a cautela coisa, maior. Mas ele não, o estelionatário ele não procura. Por isso que a gente diz, né? É caro pagar um corretor? Não. Não é? Não. É caro fazer um seguro? Não. E nem uma É consultoria caro pagar uma jurídica. consultoria jurídica? Não. Né? Caro é você perder seu bem. E outra, tem gente que entra, a gente conhece casos, né? Tem gente que entra e fica dentro do imóvel e para sair, meu amigo, dá trabalho, porque o cara gasta, inclusive, para não sair. Ele paga um advogado para fazer A defesa. a defesa e aí a coisa vai ficando. Aí dinheiro e para é outras pra- coisas ele vai ter, né? Exatamente. E uma dúvida, nem todo escritório imobiliário conta com advogado na sua equipe, né? Nem todo escritório Nem todo. imobiliário. Isso é um diferencial de Graças vocês. a Deus, a Gama Imóveis conta apoio jurídico. com Legal. a Guiar e Brandão. Eu percebo a importância, né? que Depois de toda essa conversa. grande, é grande. Você não imagina, eu achava que o corretor não, ele vai me ajudar a fazer o contrato, ele sabe tudo. Mas quando você vê, ninguém consegue ser especialista em tudo, né? Então, É muito importante fazer uma diligência. Muito importante. Diligenciar, né? Documentação, analisar. Falar em De forma analisar, cautelosa. quais os documentos que devem ser analisados na aquisição de um imóvel? Na compra. Na compra. Primeiro documento, tá? É tirar uma certidão de inteiro teor de matrícula do imóvel. Nela vai contar toda a história do imóvel, proprietário, quem vendeu, quem comprou, a dimensão, metragem, se tem ônus, hipoteca, se tem penhora. Então, ela conta toda a história do imóvel.
é imprescindível. É o primeiro documento que a gente tira, né? É a certidão de inteiro teor de matrícula. Para depois a gente pegar dos compradores e dos vendedores, né, os documentos pessoais, se forem casados, prestar bem atenção em relação ao regime de casamento, porque dependendo do regime vai precisar da anuência do cônjuge, tá? E as certidões negativas de IPTU, de Marinha, trabalhista, federal, do condomínio, tá? A certidão negativa do IPTU é muito importante observar se está no nome de quem está vendendo, tá? E da Marinha também, porque mais na frente isso pode implicar na hora do registro. Tá? Então, é muito importante observar esses requisitos, né? E essas documentações. Uma dúvida, quando você vai vender um carro, né, a pessoa vai comprar um carro, ele não se vende carro com multa, né? Não se vende carro com a documentação ruim. Existe isso para o imóvel ou se acaba passando... Existe também, como é um acordo entre as partes. O vendedor está vendendo, ele tem uma dívida de IPTU. Então, eles podem ali acordar de que com o valor de sinal ele quita essa dívida. Mas para se fazer a transferência de um nome para o outro, precisa tem estar tudo que estar limpo. tudo ok, tá? Pra entender. Tudo ok. Certo. Não pode haver restrições. Nenhuma dívida, perto, né, na bem realidade. pertinho, né, de acabar. A conversa ela é tão Passa boa voando. que a gente, né, vê. tava tão só tensa. cabe mais uma pergunta. Só cabe mais uma perguntinha. Eu queria que a doutora fosse rápida no imóvel sem escritura. Pode ser vendido? A lei, não tem lei que diga que não, tá? Mas não é seguro. A gente vai fazer Só um podcast falando somente sobre isso, sobre Pá. imóveis, Um tema bom. venda de imóveis, documentação, tá? O processo de contratação do seguro fiança é rápido, é tranquilo. É rápido. E assim, né? O seguro fiança, ele entra como uma alternativa para quem não tem um fiador. Você não quer incomodar um parente, você não quer... Porque chega a ser um pouco chato, né? Chato, E a pessoa tá lá, pô, esse cara é meu amigo tudo, mas e se ele se apertar? O que é que ele vai fazer? Então ele surge como uma alternativa à falta de fiador e ele traz uma proteção, porque a seguradora no contrato substitui o fiador. Então, se por algum motivo o inquilino lá não pagar um aluguel, quem assume é a seguradora, e a seguradora que vai cobrar ao inquilino, né? Se for necessário também um processo de despejo, qualquer despejo, coisa, né? é a seguradora que entra com a ação, a seguradora providencia tudo, então passa essa segurança. Então, é uma ótima alternativa que hoje em dia tem sido usado bastante aí para não incomodar o parente. Hugo da Moraes, Corretora de de seguros, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela a oportunidade de ter explicação vindo, que você falar nos um deu. pouco desse universo que eu gosto tanto. Vamos ter mais oportunidade de conversar. certeza. Obrigado, doutora Janaína. Eu que agradeço a oportunidade, a pela- Gama Imóveis. Pela explicação aí, pelo o apoio. Muito obrigado, doutora Darlene, o amor da minha vida. Eu que agradeço a parceria. Vamos Chega. embora. Obrigado.